Prezados ouvintes e telespectadores da nossa Rádio Web Gregoriana, estamos aí mais uma vez para a nossa mensagem, alguma explicação. Eu aproveito para agradecer a todo mundo que fez doação para a montagem do nosso órgão de tubos da nossa catedral, da igreja principal da administração apostólica, que está em pleno andamento, a montagem. Como sabem, o órgão de tubos é o instrumento por excelência da igreja. Com toda a sua solenidade, ele é capaz de grande majestade e também de uma grande suavidade. Então vai ser um instrumento por excelência para brilhantar o culto divino. Agradeço muito a todos que estão colaborando. Então, meus caros amigos e irmãos, hoje vamos falar sobre a Assembleia Geral da CNBB, 57ª Assembleia, que terminou neste mês de maio. Foi durante 10 dias, nós ficamos reunidos, geralmente em Aparecida, assim, do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Aliás, as grandes assembleias dos bispos realmente são em santuários. Na Alemanha, em Fulda, o santuário lá de São Bonifácio. Na França, os bispos da França se reúnem em Lourdes, e os bispos de Portugal se reúnem em Fátima. E aqui no Brasil, os bispos se reúnem em Aparecida. É uma vez por ano, uma Assembleia Geral, 10 dias. É interessante porque os bispos de todas as regiões do Brasil se encontram. O Brasil é um continente e com muitas regiões diferentes. A região norte, onde há muitos índios, há muita dificuldade em atender as pessoas, porque um bispo leva 3 dias para visitar uma paróquia de barco. Nordeste, com todos aqueles seus problemas, região centro-oeste, sudeste, são diferentes. Então é interessante encontrar bispos de todas essas regiões do Brasil, são quase 400 bispos que a gente se encontra uma vez por ano, para trocar ideias, conhecimento e formas de evangelização que são diferentes. No norte, no nordeste, no sul, são diferentes as perspectivas. É claro, o evangelho é um só, a doutrina da igreja é uma só, mas no corpo a corpo, do dia a dia, da evangelização. Então, a Igreja do Brasil se reúne. A CNBB, essa organização contemplada no Código de Direito Canônico, para os bispos se encontrarem, como se encontram em outras ocasiões, nos sínodos diocesanos, nos sínodos regionais. A CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela é dividida em regionais. Nós aqui, por exemplo, somos do Regional Leste 1, que compreende todo o estado do Rio de Janeiro, com todas as suas dioceses. O Leste 2 compreende Minas Gerais e o Espírito Santo. E assim tem o Sul 1, Sul 2, Sul 3, Nordeste 1, 2, Norte 1. São as vários regionais onde os bispos se encontram. O nosso aqui, de 2 em 2 meses, nós nos encontramos para discutir, olhar os problemas próprios de cada região. Então, essa última foi a 57ª Assembleia Geral da Conferência Episcopal Brasileira, onde se tratou sobre as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja do Brasil. Então fala sobre tudo, como a evangelização, e sobretudo o assunto principal foi esse, falando a Igreja como uma casa comum, como a nossa família. É muito importante essa ideia de família. O Papa Bento XVI, ele tem uma consideração que ele diz: a igreja não é um clube de amigos, a igreja é uma família. Clube de amigos você escolhe. Eu quero esses amigos e não quero outros. Eu escolho a minha patota, o meu grupo, o meu clube. Família não. Família, ela nos precede, você entra nela. E você a aceita como ela é. Então nós não temos amigos na igreja, nós temos irmãos, que é muito mais do que amigos. Claro, são amigos também, enquanto irmãos. Por isso, ela nos precede, a gente não tem que escolher. Eu pertenço a essa igreja, como ela é. Aquela rede que Nosso Senhor disse aí, sua igreja é assim, uma rede que, lançada ao mar, colheu peixes de toda espécie, bons e maus. A separação vai ser no fim do mundo. Então, quem quer uma igreja só de peixes bons, tem que morrer, porque é só no céu que vai ter essa igreja. Aqui vai ter peixes bons, peixes ruins. Muita gente que hoje é peixe bom, ontem foi peixe ruim. Então, Deus
considera útil essa mistura para a paciência dos bons e para dar tempo aos maus de se converterem, como o joio e o trigo, que ele deixa crescer junto até o tempo da colheita. Então, sempre vai acontecer essas fraquezas na igreja. Não é? No próprio colégio apostólico, proporção de 12:1, né? Tinha Judas, que não era bom. Estava ali no meio do colégio apostólico. Pois bem, então nessa 57ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, aconteceram as eleições para a nova presidência e também para os diversos setores da CNBB. Alguém vai dizer assim, mas a CNBB não é boa, tem muita gente ruim. Mas espera aí, pense bem, meu amigo. A CNBB é feita de quê? De bispos. Os bispos vêm de onde? Da Lua? De Marte? Não, os bispos vêm do clero. Os padres é que são feitos bispos. Mas e os padres vêm de onde? Também da Lua, de Marte? Não, os padres vêm do povo, da família. Então o problema está no povo, na família, que fornece esses padres que vão fornecer esses bispos. Você está reclamando que tem bispos imperfeitos? Porque tem padres imperfeitos e tem famílias imperfeitas. É assim que vai. É com a reconstituição da família, a santificação do povo cristão, que nós vamos ter padres melhores, bispos melhores para a igreja. Bem, imagine você que numa assembleia de quase 400 bispos, para conseguir alguma coisa unânime é muito difícil. Os documentos que saem são analisados linha por linha, palavra por palavra, discutidos. São sempre difíceis de conseguir alguma unanimidade, mas saem. Este ano, por exemplo, a eleição. Como é que vamos escolher um presidente? O presidente também não é um senhor ditatorial, a igreja não é assim. A igreja tem a sua doutrina fixa, tem a sua constituição, o evangelho, a sua doutrina, o seu magistério. Então, foi eleito Dom Valmor, arcebispo de Belo Horizonte, como presidente. E o vice-presidente, Dom Jaime Spengler, que é arcebispo de Porto Alegre, e o segundo vice-presidente, que é o bispo de Rondônia. Então o Brasil está bem representado. O centro, Minas, o sul, Rio Grande do Sul, e Rondônia. Então os três. E o secretário é Dom Joel, que é do Rio de Janeiro. Então, vamos dizer, o Brasil está todo representado ali na atual diretoria, vamos assim dizer, da presidência da CNBB. E tem todos os outros organismos, doutrina da fé, que são eleitos também para cada um cuidar daquele setor e dedicar a sua vida, o seu trabalho à Igreja de Deus. Então, assim é que se constituiu essa Assembleia. Durante a Assembleia, a gente reza, todo o ofício divino, os bispos rezam juntos, tem a Santa Missa de manhã, a reza do ofício. Durante a Assembleia, temos o retiro espiritual, sábado e domingo. Nós temos também o tempo de contato com os bispos, temos as discussões sobre os assuntos, temos a análise de conjuntura atual, temos ouvindo cada setor das religiosas, dos religiosos, enfim, a Assembleia é para isso, para a gente ter o contato e conversar com todos os outros bispos. E é muito bonito a gente encontrar com todos os irmãos de todas as partes do Brasil, bispos que têm grandes dificuldades, bispos que têm na maior pobreza, nas suas dioceses, não conseguem nada, tanta dificuldade, bispos que já são mais pujantes, que têm uma diocese bem calorosa, bem fervorosa, enfim. Vamos rezar pela Igreja do Brasil. Você que é católico, que ama a sua igreja, reze pela Conferência dos Bispos do Brasil, reze pela igreja, reze pelos bispos, reze pelos sacerdotes, reze pelo povo de Deus. Todos nós unidos na oração somos irmãos. Irmãos amam uns aos outros. Irmãos não ficam só pessimistas, querendo ver só o lado ruim das coisas, só criticando. Não, isso não é papel de irmãos. Peçamos então a Nossa Senhora Mãe de Deus, que entregue a Jesus toda essa nossa oração, que proteja os nossos bispos e os nossos fiéis. Amém.